Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Mimac Explica, o podcast da Mimac. Eu sou André Monar, supervisor de produtos da Mimac Brasil, e no episódio de hoje nós vamos explorar tudo sobre impressão digital e envelopamento. E hoje temos aqui a honra de receber Marcelo Souza. E aí, tudo bem, gente? Exato. Você é fundador da Altac, né? Eu sou o CEO, fundador, músico, tem um monte de palavras assim no que eu faço da vida. Assim. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Então, você podia falar um pouco pra gente aqui como que começou esse mercado, mais ou menos que época foi, como que começou, como que era o mercado antes, como que é o mercado hoje. Vou te contar um pouco assim o que foi a virada de chave dentro da Altac, quando a gente descobriu o envelopamento de carro. Assim, acho que foi meu tiro certeiro, assim, que eu digo, dentro da formação da minha empresa. Eu tenho há 22 anos já Altac, esse ano a gente faz 22 anos. Os 7, 8 primeiros anos a gente só fazia comunicação visual, que ainda era o recorte, né? A impressão digital estava começando nessa época, mas era um mercado que tinha muita concorrência, temos outros fabricantes aqui no Brasil também, e existia também um produto chinês entrando, né, desconfigurando um pouco de preço, tudo, o que foi muito bom para a gente, que fez a gente procurar o que muita gente gosta de falar do mar azul, né? E o nosso mar azul foi o envelopamento de carro. Eu dou crédito para o filme Velozes e Furiosos, porque quando o cara apareceu com um carro preto fosco, todo mundo no Brasil queria ter um carro preto fosco. Mas todo mundo, assim, né? E acho que a Altac foi muito rápida nisso. A gente rapidinho conseguiu converter o nosso produto, que só servia para comunicação visual, e a gente fez um produto próprio para o envelopamento de carro. Isso eu diria 2010, um pouco antes talvez. Mas foi o nosso grande tiro certeiro. Né? O envelopamento começou só com cor sólida, né? Então tinha aquela coisa da troca de cor do carro, depois a gente veio com texturas, com fosco, com tudo que o mercado veio pedindo, assim, mas foi a nossa grande virada de chave, foi ter olhado para o mercado de envelopamento. E esses materiais vocês procuram sempre desenvolver internamente lá? É mais o público que chama, que pede os tipos de materiais, ou vocês que vão inventando ali no dia a dia? Tem tendência, né? Assim, o envelopamento tem uma coisa da moda também, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito recente. A gente, há 3 anos atrás, eu voltei da Europa com uma ideia que a cor verde ia ser uma cor para os carros, assim. Então, a gente fez vários tons de verde, brilho, fosco, tudo isso. Só que eu acho que a gente estava um ano antecipando. Então, no primeiro ano, o verde não vendeu nada, assim, pra gente. E aí, no ano seguinte, o verde ficou a cor mais concorrida, que é metade de 2024 para cá. A BMW lançou carro verde, a Audi lançou carro verde, a Mercedes lançou carro verde. Todas as marcas de desejo lançaram seus carros verdes, e aí todo mundo veio atrás. Então, o envelopamento, assim, a gente gosta de criar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a tendência e a moda ditam também qual é a cor do momento. O envelopamento ele é bem popular, né? Entre o pessoal de tuning, né? De O pessoal gosta de customização e tuning, assim. sim. A gente sabe que você tem as vantagens ali do lado estético, né? Mas que outras vantagens que a gente vai ter ali quando ele faz uma personalização? Eu acho que tem um ponto interessante na tua pergunta, porque assim, a gente sempre começou a falar que o envelopamento, logo que o envelopamento começou, a gente falava película de proteção e customização. A gente usou muito a palavra proteção. Só que vai muito além. Por exemplo, né, a gente está aqui para falar sobre impressão digital também, né? O adesivo permite a impressão digital no carro. Né? O envelopamento permite a impressão digital no carro. E isso abre o nosso espectro de oportunidade para quem quer customizar o seu carro. Você sabe muito bem, André, melhor que eu, infinita. Né? A gente, como base, vocês com a impressão em cima dessa base, a gente permite que a criatividade do cara vá para onde ele quiser. Né? Então, acho que esse é o ponto que está agora as pessoas descobrindo. Né? Se usa ainda muito pouco impressão digital na customização de carro, isso na customização do dia a dia. Né? Claro que a gente conhece muito bem esse mercado para as frotas, né? Que talvez foi onde primeiro se viu envelopamento, né? Não se falava em customização, mas se falava, né? Começou muito, né? O pessoal fazia... Era frota, a ideia, acho que o pessoal fala muito, eu quero dar durabilidade na frota, né? É uma coisa que o pessoal usa muito,
quero durar 5 anos, né? Não sei se você ouve isso muito no mercado. Muito. Ah, eu quero durar 5 anos. O pessoal acaba nem entendendo, às vezes, muito o porquê dos 5 anos, né? Normalmente, uma empresa ela conta a depreciação do bem. Então, Perfeito. você tem lá a depreciação, ela conta que em 5 anos ela vai trocar aquele carro e em 5 anos ela não quer mexer naquele carro de novo. Então, Sim. por isso, o envelopamento é um bom ponto. Mas, por outro lado, também tem a questão da proteção. Mesmo só a impressão, ela talvez não vá durar esses 5 anos com lavagem, com atrito, com tudo. Então, sempre é legal colocar, além da impressão, uma película protetora. A película de laminação. Uma laminação. Sim, sim. Vou te contar uma história engraçada. Eu trouxe muitas vezes para o Brasil o Justin Pate, né, que é considerado um dos melhores instrutores do mundo para envelopamento. Ele veio talvez por 10 anos seguidos para ficar no stand da Altac e tudo. E o primeiro ano que ele chegou, eu recebi ele, levei ele na feira, falei, tá aqui o carro, tá aqui os materiais. Aí ele veio e fala assim para mim, esqueceram de laminar os materiais. E eu fiquei olhando para ele e falei assim, mas por que você quer que lamine? Né? A gente aqui no Brasil não tem a cultura da laminação. A gente, às vezes, passa o verniz, né? Esse é um né? problema. Lá fora, o pessoal de mídia, quando você vai comprar, por exemplo, 10 metros de materiais, 15 metros de adesivo... Eles, no orçamento, eles já colocam 15 metros de laminação. Ele compra o kit. Padrão, ele compra o kit, né? Para cada metro eles. De impressão, 1 metro de laminação. Ele compra um metro de laminação. Sim, sim. E eu vi uma história também que uma vez o cara falou, e quando o cara vem comprar só o filme de impressão, é porque ele errou a impressão. Né? Errou a impressão, ele já tem o filme de laminação lá esperando, ele precisa... Mas é uma coisa cultural que acho que a gente precisa levantar muito essa bandeira aqui no Brasil, porque isso vai dar durabilidade, isso vai deixar o veículo do cliente mais bonito circulando na rua. E por mais tempo, né? Por mais tempo. Vai ter uma camada UV a mais em cima da tinta, vai ter uma camada UV em cima do material. Quem dá proteção ali UV é a própria película, né? É o primeiro que vai receber, né? Quem vai né? receber o calor e o raio UV é a primeira película, né? Aqui, além do ponto cultural, a gente sabe que tem a questão... do orçamento, né? Todo mundo trabalha com orçamento cultural, super apertado, mas a gente sabe isso. que é legal a gente conversar sobre isso para exatamente algumas pessoas ir mudando culturalmente, que não é um trabalho barato, né? Porque muitas vezes o pessoal entende, é um trabalho, é rapidinho envelopar, Sim. é fácil envelopar. Imprime aí e eu né? envelopo ali, é rapidinho, Sim. eu pego outro menino para envelopar, então... às vezes entender que não é só um trabalho, não é um trabalho, é simples, ele parece ser simples, mas não é um trabalho simples. Você tem você pensa ali o tamanho das medidas, as curvas do carro, o tamanho do adesivo, o tipo do adesivo, quanto tempo ele vai durar. Perfeito. Qual que é? É para uma ação promocional, vai durar 3, 6 meses, você vai por um adesivo... você tem linha de adesivo que ele estica mais, estica menos, encolhe mais, encolhe menos. E sabe uma coisa que a gente até já falou entre nós, assim, tem essa coisa da comunicação também, né? De quem vai instalar com quem imprime. Bastante. Né? Que é muito importante. Eu já fiz algumas brincadeiras nas lives que eu faço às quintas-feiras, às 11h30 dentro da Altac. Simulando um arquivo mal fechado, e não mal fechado porque o cara não sabe fechar, mas ele não se preocupou que o telefone do cliente vai sair onde tem a maçaneta, isso vai deformar, não vai dar para... Quem quer ver aquela propaganda num caminhão, talvez vai ficar penalizado, porque o telefone do cara não vai aparecer. Ou onde tem uma emenda. Ou emenda, ou tudo isso. Não então, conversam sobre sobreposição, quanto ele quer de sobreposição. Sim. Sim. E assim, eu não quero parecer que estou criticando todo o mercado, porque muito pelo contrário, eu quero sempre mostrar as boas práticas que existem para incentivar o mercado a crescer, régua mais alta e tudo, mas eu sempre falo nas minhas lives sobre o planejamento de um trabalho. O bom planejamento faz o trabalho ficar mais barato para quem está fazendo. Mas tem a conversa entre as pessoas, né? Porque muitas vezes quem está contratando o aplicador não é a pessoa que está fechando o arquivo, não é a pessoa que está imprimindo, e eles não se conversam muitas vezes. Né? Eles estão, às vezes, no mesmo projeto, né? Às vezes eles estão no mesmo projeto, fazendo a mesma coisa, está todo mundo a mesma coisa, mas eles não estão se falando. E isso, às vezes, gera algum retrabalho, algum custo um pouco maior. Fica uma dica aí, né, para o mercado, sempre que possível. Coloque as pessoas de processo conversando entre elas para que saia mais fácil os projetos e vocês tenham menos retrabalho e menos aquela correria de impressão noturna, né? Perfeito. Agora, vamos falar um pouco aqui. Dentro disso tudo que a gente falou, a gente estava falando de impressão, né? Como que a impressão
pode melhorar os adesivos ou pode trabalhar um pouco assim. Eu fiz aqui uns exemplos aqui, né? Você fez umas coisas muito bonitas, aliás, né? Então, eu gostei bastante. Esse aqui é um material da Altac, você pode apresentar ele pra gente. Então, a gente tem esse aqui, que é o acetinado da gente, né? Com uma impressão em cima, uma impressão digital. E quando a gente pega um material com brilho, né? Aí o brilho ficou vazado aqui pela impressão UV, né? Que é uma das coisas... A gente vai falar um pouco Nós vamos disso falar aqui. sobre as tecnologias de impressão que estão aqui. Aqui, basicamente, a gente só imprimiu uma textura, né? Só uma textura. É uma cor. Inclusive, eu usei só a cor preta. Eu utilizei a UV, mas é algo que vocês fazem com maestria lá também, que vocês utilizam a solvente. Para fazer quando é uma cor só, quando você não tem o colorido, não precisa da cor branca, dá para fazer muita textura. Então, um adesivo preto, eu já vi muito um que ficou muito bonito. Vocês fizeram uma vez um adesivo amarelo com a textura toda preta. E a gente fez um projeto muito legal juntos na impressão agora, solvente. do caminhão da Metallica, né? Da Turnê para Fenatran, né? Um negócio bem bacana, né? A gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar, eu estou me antecipando mais, já, mas... vai falar um pouquinho mais sobre. Legal. Mas é um pouco isso, né? De pegar o vinil colorido e você poder acrescentar a sua arte e você ainda explorar essa coisa da textura da UV, né? Então aqui eu vou mostrar uma diferença para vocês, por exemplo, né? Nós temos aqui adesivo só branco, tá? O adesivo é branco, então eu tenho só a cromia, né? Então sempre que eu quiser uma cor eu vou ter que atingir ela com as tintas, né? Com as cores. Então nós temos aqui diversas cores. E eu queria mostrar um pouco a diferença de você utilizar um adesivo. Por exemplo, eu tenho aqui um adesivo da Altac, brilho. Um brilhante nosso, né? Da linha Ultra. E aqui eu tenho um impresso com amarelo. A impressão UV com a tinta branca, que você consegue trabalhar o quê? Eu faço um calço de branco no adesivo de qualquer cor escura e em cima dele eu vou imprimir a nossa cromia. Uma coisa que eu acho legal quando a gente tem feito as parcerias que a gente faz no Cambeia, de impressão, até mesmo você fazendo as impressões lá interna com os equipamentos que você tem na Mimac, Eu sou usuário de Mimac, tá? Eu tenho 3 Mimacs na fábrica, né? Eu sou usuário hard, né? E eu sou usuário de Altac também. Então, é assim, eu acho legal porque o pessoal sente com a textura da UV, alguns acham que até um adesivo, são 2 adesivos recortados. Um adesivo em cima, né? Então, é um envelopamento e depois outro adesivo e depois outro adesivo. Não, é um adesivo só, é um adesivo impresso. A gente consegue sair de uma impressão simples, né? Impressão mais simples. E a gente consegue ter impressões desta forma assim. Adesivos super brilho, com uma impressão fosca, ele parece que tem uma textura ali, então parece um envelopado por cima. O diferencial de você poder trabalhar com impressão UV seria você trabalhar com adesivos... materiais coloridos, com os materiais coloridos, né? Sim. Que já há alguns anos a gente vem usando isso no Cambeia, né? Pelo menos nas 2, 3 últimas edições, eu acredito que a gente já usou. A gente vai... Acho que a gente tá acho que já desde 2018, 2019, acho que fazendo seguido. E começou com aquele tema de Star Wars que vocês fizeram lá no Nordeste, né? A gente fizemos em São Paulo e aí era o primeiro ano pós-Covid, né? Que esse stand ficou guardado no caminhão, né? Porque ficou guardado lá. O Covid, a ordem de fechar tudo do Covid foi uma semana antes da FESPA de 2020. Né? Então, estava tudo pronto. O stand já estava pronto. O nosso estava no caminhão. Era uma quinta-feira. Eu falei que não ia fazer a feira. Depois, na sexta-feira, a feira se cancelou toda. Porque na semana seguinte, como é que você ia trazer gente do Brasil inteiro para São Paulo? Os caras iam ficar presos aqui. Nossas máquinas estavam tudo no caminhão. Já deviam estar, no pátio. Já estavam também. Momentos difíceis que passamos, né? Assim, ainda bem que passamos. Deu tudo certo. A gente... E eu acho que foi bom porque essa questão da Covid, ela agilizou um pouco a questão dessa comunicação que a gente está tendo agora, né? Sim. Do pessoal consumir um podcast, ver um vídeo, até a criação de conteúdo acho que foi muito acelerada. Sem dúvida. Todas as empresas hoje em dia
tem criação de conteúdo, vai ter um Instagram, vai ter Verdade. alguma comunicação, então isso é bem legal. Aproveitando o gancho que a gente falou do Covid, isso gerou uma mudança muito grande na Altac também, né? Que foi o universo da decoração. Para a gente, já existia, né? A gente já fazia produtos para decoração também, mas durante o Covid, o consumo de material para decoração das casas e tudo, ele deu um salto gigantesco. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, né? Aquela parede que o cara nem olhava todo dia para ela, ele passou a olhar todo dia e falou, pô, talvez eu queira envelopar esse imóvel, eu não quero mais, eu vou envelopar ele também. Então, o consumo de material para decoração cresceu muito dentro da Altac e foi uma segunda virada de chave assim, para a gente muito interessante. Então, além dos carros, a gente tem esse espaço que vocês estão, né, estão começando a ganhar aí entre envelopamento de ambientes, né? Sim. Quais são as vantagens, então, por exemplo? São as mesmas do carro ali que eu tenho? Não só da questão estética da reforma, mas na questão da reversibilidade que você pode ter Também, também. mesma coisa, né? Você tem teus armários de cozinha, né? Às vezes o armário está intacto, mas você não aguenta mais aquele azul que você inventou quando você reformou sua casa. Aí, ou você casou e sua mulher não gostou do azul, que é o vermelho, né? Sei lá, entendeu? Mas E o armário tá bom. e o armário tá bom. Então, uma coisa que eu falo, ele mexe muito com a sustentabilidade, porque, por exemplo, se a gente quiser trocar todos esses móveis dessa sala aqui, a gente não precisa nem tirar um móvel daqui. Né? E você reaproveita esse móvel. Se você for chamar um marceneiro, ele vai falar, aqui não dá mais, tal, tem que fazer... Vai te vender uma mesa nova, mas essa mesa tá boa, isso aqui é madeira, né? Dá para você reutilizar. Então, você reestiliza o que a palavra que todo mundo usa hoje é o retrofit, né? Você faz um retrofit da tua sala, mas ele traz, além das vantagens para o carro, ele traz muita vantagem também em questão de obra. É uma obra limpa, né? Você não faz sujeira nenhuma para fazer. O liner, né? Que você dobra, enrola, leva embora e joga fora. Ao invés de eu pintar a parede ali e ficar, né? Vai Você tem que respingar, respingar, vai ter cheiro. limpar, colocar, né? Forrar o chão. E assim, a Altac tem uma linha só para decoração. A gente tem uma linha hoje só para decoração, apesar que muito do automotivo também se usa para decoração, quando alguém quer uma cor mais diferenciada, assim. Mas são duas linhas bem diferentes, inclusive na construção do filme, né? Ele é um filme com mais espessura, ele é um filme com mais proteção, né? Ele tem, aí a gente já tira de fábrica ele com as suas estampas, né? Que a gente faz em larga escala, então é feito em rotogravuras, né? Mas a gente tem uma linha específica para isso e eu brinco assim que a gente faz o imitation. Né? A gente imita as madeiras, a gente imita as pedras, a gente imita os tijolos, a gente imita o mármore, a gente imita tudo, mas hoje todo mundo imita tudo. É a mesma né? coisa que a gente tenta fazer com a impressão, né? É a mesma coisa, né? A gente quer... Se você usar a proporção correta, eu falo que até para questão de textura, a proporção correta te dá a sensação de que aquilo é mais real. É mais real, certeza. Porque se você faz um tijolo um pouco maior ou um pouco menor do que ele deve ser, ele te dá a ideia de uma impressão. Agora, se você faz na proporção correta, fica legal. A gente tem ali no nosso showroom um beiral que tá bem antigo, ele tem vários anos e ele é umas pedrinhas encaixadas, assim, parece que aquelas pedras são todas encaixadas. Sim. E ele tá realmente numa proporção legal. Tá. A primeira cara que você entra de longe, você acha que o acabamento ali são verdade, aquelas pedras. Né? Legal. Se você não chegar perto, ficar olhando, você ou passar a mão, ou passar a mão, você vai achar que aquilo são pedras. Então, isso é legal do envelopamento. Né? E acho que quando você trabalha bem no seu arquivo a sombra também, você dá mais realidade, porque você dá quase que mais profundidade, né? Tudo. Então tem todo esse trabalho que a impressão permite você fazer. Super. Permite você fazer essa imitation que você disse. Carinhosamente eu chamo de imitation, né? Lembrei aqui, acabei trazendo, a gente estava falando dos catálogos, né? Catálogos de texturas e tudo, né? Que eu falei do imitation também, né? Acho que aqui você é muito melhor que ninguém pode explicar um pouco e mostrar algumas coisas do que a gente estava falando aqui. Sim. Então aqui o que você falou, né, sobre texturas, a gente tem alguns materiais que só tem textura, né? Não sei se a gente consegue chegar no zoom, ó. Boa. Né? A gente tem uma textura aqui. Então, essas são as madeiras novas, né? Que a Altac agora vem esse ano com todas as nossas madeiras com textura real de madeira. Que legal. Que esse é um trabalho que eu estou fazendo em toda a nossa linha. A gente tem a imitação de tijolinho, né? Também. Aqui está um pedaço pequeno só que aparece, enfim. E as madeiras todas
né? Deixa eu pegar assim, talvez. Né? A gente tem ripados, a gente tem tábuas, a gente tem madeiras corridas, enfim, a gente tem toda uma gama aí de amadeirados, né? Aqui é o ripado, que foi um sucesso ano passado, assim, né? Parecia que todo mundo queria ter painel ripado dentro das suas casas. Eu acho que o envelopamento hoje ele é uma forma mais econômica de você poder ter acesso a um acabamento que você quer ter na sua casa. Pô, você não tem condições de comprar aquela bancada de mármore, você não pode ter imitação de mármore, por que não? Sim. Entendeu? Você vai decorar a sua casa. E ainda, eu acredito que a impressão digital vai chegar muito forte ainda para as pessoas, porque as pessoas vão entender que elas podem trazer mais da sua personalidade para suas casas. Se eles colocar um desenho, né? Tipo, eu gosto de um filme tal ou de um desenho tal. Por que o cara não faz uma estampa para o quarto dele, ou para o closet dele, ou para o banheiro dele com a estampa que ele gosta, né? Então, você sabe que sempre que a gente... eu sou industrial, né? Eu tenho que ter uma visão sempre, no mínimo 2 anos na frente, o que eu vou fazer. Pelo menos essa é a minha missão. No dia a dia, o que o Marcelo faz no dia a dia na Altac? Eu preciso ser a visão da empresa daqui 2 anos. Né? E eu acredito muito nessa coisa do retrofit, acredito muito nessa coisa que as pessoas vão querer ter sua personalidade mais explícita. Vou dar um exemplo nós da Altac, né? A gente usa caveiras. Eu estou por acaso com uma camiseta de skate, porque eu sei que você gosta de skate também. Você também veio com uma camiseta da Altac que tem o tema do skate, mas a gente assume o que a gente gosta nos nomes dos produtos, na nossa comunicação, tudo. E eu acho que isso faz a diferença dentro da Altac. E acho que as pessoas vão descobrir isso dentro das suas casas também, né? Você gosta de skate, por que você não pode ter um painel lindo de skate na sua sala? Sim. Entendeu? Eu estou dando um exemplo assim, mas então eu vejo que a gente tem muito mercado pela frente, vejo que a impressão digital vai crescer muito dentro da decoração também. Assim. E agora, assim, além da questão do retrofit, né, dessa reestilização que a gente fala, da personalização, os materiais que vocês têm também têm tecnologias envolvidas, né? Tem. Vocês têm na questão da aplicação, tem algum material que ajuda na questão da aplicação também? Vocês, quando estão desenvolvendo, vocês pensam na forma que ele vai envelopar, ou que ele vai encolher, ou como que ele vai trabalhar? A gente tem que... Isso tudo faz parte da formulação do produto, né? A dureza dele. Por exemplo, um filme que é feito para o carro, ele tem que ser muito mais moldável do que um filme que é para um móvel. Né? Um móvel, geralmente, você faz superfícies retas, né? A gente está trabalhando muito hoje no nosso produto para fazer a justa posição na decoração e não sobreposição. Né? Então a gente está mexendo em formulações para chegar no objetivo que cada mercado quer. Né? Então o cara do carro, se ele fizer uma emenda ou uma sobreposição, ou como ele quiser chamar, ele faz de um jeito que ele esconde em partes do carro. Numa mesa grande você não tem como fazer isso, numa parede você não tem como fazer isso. Então a gente sempre trabalha na formulação características do produto. Né? Falando em tecnologias do nosso produto, o nosso produto hoje tem o anti-bolha também, né? Que é uma luta que eu tenho muito grande com o mercado. Né? E por que eu chamo de luta? Porque ninguém trabalhava com material anti-bolha aqui no Brasil. Por quê? Porque ele era muito mais caro. Né? Antigamente só existiam os importados, o nacional não tinha ainda um produto com anti-bolha. E quando eu fiz, teve muita gente que reclamava: mas o material que não era para deixar bolha está aparecendo bolha. Porque ele tem uma técnica correta para ser instalado. Eu, dentro da Altac, sempre me preocupei muito isso, né? De ensinar as técnicas para cada linha de produto certa. E cada produto e cada fabricante tem a sua técnica correta para ser aplicado. Então, eu acho que o bom aplicador é aquele que entende qual é a técnica correta para aquele produto. O nosso, ele, por ter antibolha, exige uma espatulagem mais precisa, que você espatule todo o material, porém ele te ganha tempo. Né? Porque você não precisa reposicionar o material. Deixou bolha, passa reto, depois você volta, some com ela, espatula e a bolha foi embora. Então, mais uma tecnologia que tem no nosso produto é o Airflow, que foi uma briga, agora o mercado já aceitou, já quer, os importados todos estão vindo agora, até os que tiraram a antibolha dos seus produtos importados hoje também colocaram, e isso é uma preocupação que a Altac tem em sempre levantar o envelopador, e a gente fez até a profissão do envelopador também acontecer, né? Enfim, que é os cuidados, né, que a gente tem com... Vocês conseguiram incluir no CBO, na lista. Na trabalhista, né? A gente conseguiu... Então hoje, se a pessoa quiser ser registrada como envelopador, existe o CBO. Existe como, né? Existe, sim. Então, desde a venda ali do projeto,
né, passando pela impressão ali, o desenvolvimento do arquivo, todo esse processo, até chegar na parede do cliente, tem um processo gigante que, às vezes, em alguns pontos as pessoas não se atentam muito e aí você tem um trabalho final, às vezes, não muito bom. Porque uma má instalação acaba com o trabalho, né? Sim. Assim, né? Vai ficar feio no final. O arquivo bonito, toda essa reunião de pessoas que se fez antes se perde. Então, com isso tudo, além da aplicação, a gente também, essa questão da reversibilidade também tem a ver com sustentabilidade, né? Da gente você tá reaproveitando, às vezes, o mesmo móvel, você pode reaproveitar 2, 3, 4 vezes, aquele móvel pode durar... A vida toda. Né? Porque você está sempre trocando a película que está por cima dele, você acaba não machucando a madeira, deixando ela intacta por mais tempo, protegida por mais tempo. Esse é um exemplo do mercado de geladeira, né? Geladeira foi uma grande transformação aqui de mercado. É um exemplo bom. A gente, numa reunião alguns anos atrás de vendas, eu vi que justo o grafite satin começou a crescer muito a venda. Eu falei, nossa, mas por que está se fazendo tanto carro grafite satin? E o Paulo, nosso gerente da região, falou assim, não, isso tudo é geladeira. Eu falei, não pode ser que é tudo geladeira. Tudo geladeira. Então, é a mesma coisa. A geladeira, o motor está ótimo, por dentro ela está intacta, só que você mora na praia, ela enferruja. Você cansou de ver ela também? Você cansou daquela cor que você inventou, ou você não queria branca, você queria preta, só que se você for comprar preta direto custa R$3.000 a mais, você comprar por R$1.000 e envelopa ela, enfim. Né? Então, mas eu comecei a ver, me chamou a atenção que a decoração entrou também desse jeito. Né? As pessoas começaram a fazer seus eletrodomésticos, aí depois descobriu, pô, não dá para fazer só geladeira, dá para fazer o micro-ondas, dá para fazer o armário, o ar-condicionado, tudo. Então, esse mercado ganhou muita escala e aqui no Brasil ele é muito grande. Né? Porque a gente não tem a facilidade de outros países que você vai lá, entra, compra, é muito mais barato que aqui, uma geladeira, enfim. Então ainda estamos desenvolvendo o mercado, né? A gente ainda está bem... mas a gente está permitindo, né? O envelopamento, impressão, tudo está permitindo que as pessoas se diferenciem, né? no que eles querem customizar dentro das casas. E eu acho legal porque a MIMAC também, essa questão de inovação e sustentabilidade, a gente já vem de alguns anos para cá com lançamentos de equipamentos UV, como o JV100, que é um equipamento que você tem lá. Sim. Faz bastante uso e já antes dela você já tinha a CJV 150, que era solvente, você já tem há muitos anos, e depois veio adquirir essa UV. E o legal da UV é a questão também da sustentabilidade, é uma questão que é um equipamento com uma eficiência energética melhor, porque ele não tem a questão do aquecimento dos heaters, né? Você não tem aquele aquecimento do material. Ajuda também a questão da UV na hora de imprimir, você não tem aquela questão de esticar o material, de ficar não, porque você está aquecendo, deformar um pouco. Sim. Então, e essa questão de sustentabilidade ali com a questão das tintas UV, né? Você imprimiu, ela já secou, você não tem a questão do solvente no meio ambiente. Então, isso tanto mostra, né? Tanto a Altac quanto a MIMAC está sempre buscando inovações, né? Sim. Materiais diferentes, máquinas diferentes. Então, da mesma forma que você falou, a gente pensa 2 anos à frente ali. Sim. A MIMAC também, a gente tem muitos equipamentos que a gente vai lançando. A gente está sempre no mercado, a cada 2, 3 anos estamos sempre lançando os mercados, lançando novas tendências, para ir seguindo, né? A gente não pode ficar para trás. Então, tem sempre que estar um passo ali na frente ali. E eu acho bem legal essa parceria que a gente faz de desenvolver impressão e os materiais. Sim. Né? Como você falou ali atrás, a gente já começou alguns cambés atrás, essa parceria. E hoje a gente cada vez mais vai... cada vez que a gente vai fazer um trabalho novo, a gente melhora possibilidades que a gente... imprimir podia ficar desse jeito. No próximo vai estar daquele jeito. Eu gosto da nossa parceria por causa disso e você sempre foi nosso parceiro nisso, né? Diretamente, assim. Porque às vezes a gente vem com umas bombas, né? Para você, vamos tentar fazer. E eu gosto que você pega e fala... O não já temos, vamos atrás do nosso sim. Vamos fazer. E a gente sempre conseguiu ter resultados muito legais, assim, né? Essa parceria eu acho muito bacana, porque você topa os desafios, né? Então eu acho que
Se eu precisasse pontuar assim, o que você mais gosta da parceria com a Mimac? Que vocês topam o desafio que a gente põe para vocês e vice-versa também, né? Porque às vezes você também, tem uma máquina nova aqui que nós vamos ver que mídia que vai funcionar nela. Vamos embora, vamos testar. Às vezes eu ligo lá, preciso da mídia tal, aí tem, não tem, às vezes tem. Sim. Sempre corrido. E o engraçado é que tanto o meu pedido para vocês quanto de vocês para a gente sempre vem com aqueles prazos. Né? A gente faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Assim, quase, né? Mas eu acho bem legal. Então a gente falou aqui um pouco de sustentabilidade. Eu acho que é legal a gente agora falar um pouco sobre cases. Você tem algum case que a Altac já realizou por exemplo, na questão dos móveis, ou algum case na questão de automotivo que você queira compartilhar com a gente, que acha legal? Assim, eu acho que o case mais recente, interessante, é o mercado de hotelaria para o revestimento vinílico. Que a gente nem fala adesivo, sabe? A gente fala os RVAs, né? São os revestimentos vinílicos adesivos. Né? A gente está evitando usar adesivo. E até eu te falo por quê. Em muita reunião com o arquiteto, eu já vi que o arquiteto fala assim, já que não dá para pintar, vamos adesivar. Por que eu tenho que ser o já que? Por que eu não posso ser considerado como uma primeira opção também? Primeira opção. Né? Então, dentro disso, surgiu o mercado de hotéis para reforma. Né? Assim, a gente tem um case muito interessante, recente, que a gente fez a reforma de um hotel quase que inteiro entre o check-out de manhã e o check-in de tarde do cliente daquele quarto. Era um hotel que tinha que fazer um ar-condicionado, um frigobar e 2 cabeceiras. O cliente deu check-out às 11 horas da manhã, entrava a nossa equipe, com arrumadeiras e tudo, preparando o quarto, mas a gente já envelopava tudo isso. 4 horas da tarde o quarto está pronto para ser... Então, você põe isso na conta de um hotel que teria que parar um quarto para ser reformado por dias, né? Porque se ele vai pintar, o cliente não pode entrar no dia seguinte por causa do cheiro. Sujeira, tudo que podia gerar, né? Então, a gente conseguiu fazer essa reforma no hotel e ele pondo no papel foi lucro para ele. Porque ele parar um quarto de hotel por uma semana é prejuízo para ele. Né? Então, esse é um case que eu acho muito legal, assim, porque a gente permite a reforma do hotel sem ele parar de funcionar. Eu gosto do case da Fenatran que a gente fez, porque somos metaleiros, né? Então, fizemos um caminhão do Metallica, né? Esse eu gostei que foi muito legal, foi sucesso. Você sabe que tem as miniaturas, né? Que tem. Eu tenho uma já na minha sala. Eu até queria comprar, depois eu vou comprar uma para você, que vocês fizeram parte desse projeto também. Vou ver se eu consigo comprar uma para você também. Mas foi muito legal. A gente fez um caminhão inteiro, como o caminhão da turnê do Metallica. Que por acaso foi com esse material colorido com o V em cima, com esse, e se eu não me engano foi até essa cor que foi utilizado, esse cinza, sim. O satin grafite, e então a gente foi imprimiu utilizado em cima, esse, mas a gente fez outras cores, né, por cima ali, mas quem quiser procurar pode pesquisar aí, ele saiu bastante matérias, bastante foto do caminhão. Gerou muita então mídia, dá pra... né? Assim, legal. Foi um case legal. Foi um case legal, a gente tem sempre... Assim, eu procuro me envolver com coisas que me tocam, sabe? Assim, então, talvez se o cara pedisse para fazer... vamos fazer um carro de um outro tipo de som, talvez eu não ia curtir tanto eu também, assim, quanto foi a oportunidade de fazer. Assim, você vai fazer, né? Assim. Vai ficar bom, vai ficar legal, óbvio. Mas não é aquela coisa que, por exemplo, eu olhando ali, né, porque eu rodei o material para vocês ali, levou uns 2, 3 dias ali eu rodando. Aí eu olhava o material saindo assim, esse eu quero ver pronto, esse eu quero legal, ver lá. Né? Quando você se envolve num projeto assim, é muito legal. Eu acho que a gente tem essa luz em cima da Altac, assim, que sempre vem coisas muito legais e parceiros muito legais perto da gente. Mas assim, essa sensação de, eu quero ver pronto, eu quero ver aplicado... em quase todas as parcerias da Altac que a gente faz, eu sinto. A gente tem difícil isso, né? não ter. Os cambés, então, principalmente, porque sempre são artes diferentes, materiais diferentes, né? Então, principalmente os últimos, a gente tem usado só material escuro, material impresso com UV, com a tinta branca. Então, a gente está utilizando tudo que a gente falou daqui, que é fazer aquele projeto de impressão, fazer um layout em cima do carro, depois escolher um material, escolher uma cor de material específica, depois imprimir esse grafismo em cima, ver se ornou, ver se ficou legal. Aí
tem a questão também, né, da aplicação ali. Então, assim, são trabalhos que eu acho que, assim, principalmente que sempre que eu vou validar com vocês, eu imprimo ele menor, olho as cores, mando as fotos para vocês lá, tá ok, porque vocês mandam lá as bobinas, falam, ó, o arquivo tá aí. E aí que eu preciso tal data, beleza. Aí a gente vai correndo e eu acho muito legal quando eu consigo ir lá no Cambé, a gente olha e vê o trabalho impresso, né? Você vê o trabalho aplicado, você vê a grandiosidade você vê também o que tamanho fica, né? que fica, né? Então, é. é bonito, principalmente porque tem essa questão de pensar o projeto, né? Pensar lá atrás do projeto, e aí ele passa utilizando materiais de primeira linha, depois utilizando impressoras, né, de primeira linha para poder fazer chegar nos resultados desses. E até pontuar, né, talvez para quem não conhece o Cambé é o Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo, que ele não é mais só brasileiro, ele é latino-americano, né, porque a gente esse último ano tinha chilenos, argentinos, mexicanos, né, esse ano vem canadenses também, já ouvi falar que vem até gente dos Estados Unidos para participar. Mas eu acho que o Cambéa sempre teve um bom planejamento, sabe? Assim, então a gente traz o carro que a gente vai fazer, a gente coloca uma máscara no carro inteira, transparente, e desenha o carro. Né? Para a gente poder tirar as medidas certas, para você poder fazer a sua impressão precisa, a gente faz um molde 3D do carro praticamente, né? Porque a gente põe um adesivo transparente. Porque lembra, você tirar uma medida de uma porta simplesmente reta, você tem a porta tem 1,20 m, mas e essa entradinha, e a curvatura, e o arredondado, e não sei o que, ele muda essa medida. E a gente só consegue ter essa precisão fazendo, a gente mascara todo o carro, o Alessandro desenha os pontos que ele quer do carro, depois quando ele estica, ele tem a medida certa para ele trabalhar no Photoshop ou no arquivo. Porque você mede 1,10 do assoalho até em cima. Quando você vai ver um adesivo para pegar todas as entradas, tem, sei lá, 1,15. Precisa mais 5, 10 centímetros, né? Então, sim, isso é bem legal. Então, isso tudo faz parte do planejamento, né? Feito com antecedência, com timing. Não sei se a gente te joga os arquivos, né? Nos 45 do segundo tempo ou não, mas sempre deu certo. Né? Sempre deu certo e nada que eu não faça com vocês que também. Legal. E até para falar sobre o Cambéa, o que ficou muito legal é que a vitrine dele hoje é muito legal. Né? Ele acontece dentro de Interlagos. Esse ano ele vai ser em junho. Né? Curiosamente não, eu estou achando ótimo que antecipou, porque como ele costumava acontecer em agosto, setembro, ficava frio, Interlagos tudo aberto. Pegou aquele tempo frio, né? A gente pegou chovia, o frio. né? Esse ano ele vai ser, se Deus quiser, num dia calorento, num dia bonito, dentro de Interlagos. E esse ano está muito maior. A gente vai fazer mais uma vez, né? A gente vai fazer uma celebração do mercado de envelopamento junto com a impressão. Né, que a gente faz sempre uma festa muito bonita lá em Interlagos e convido todo mundo aí. Chama Festival Interlagos, não sei as datas, mas a gente vai divulgar bastante. Vai chegar, né? Vai aparecer nas redes sociais. Para todo mundo, certeza. Então, aproveitando essa questão que a gente vai falar de divulgação, eu vou agradecer a sua participação aqui. Obrigado a você pelo convite. E gostaria que você já divulgasse aí os teus canais, da Autac. Então, nós somos fabricantes de material, né? Que às vezes as pessoas até confundem a gente com instalação e tudo, mas nós somos fabricantes, uma indústria nacional. A gente usa a internet muito para levar conhecimento para as pessoas. Né? Então, vocês acham a gente pelo @Autac Adesivos, né? Eu não sei se eu falo direito, mas isso no Instagram a gente tem Autac Adesivos e Autac Decor. São os dois canais principais aqui do Brasil que a gente usa. O YouTube agora a gente está reestruturando ele, porque a gente vai fazer um outro formato de live. Todas as quintas-feiras, às 11h30, há 10 anos já, eu faço uma live de 2 horas, levando conhecimento para o mercado, batendo papo com o mercado. Então, eu acho que isso... Quintas-feiras às 11h30, uma quinta-feira é no Autac Adesivos, a outra quinta-feira no Autac Decor, sempre dividindo os dois temas, são os canais principais. E se você for Autac, já vai aparecer todas as Autacs que tem pelo mundo. Né? A gente hoje é uma empresa nacional exportando muito para fora do Brasil. A gente tem praticamente operação na América inteira hoje, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos, Canadá. A gente está expandindo muito a nossa operação pela América, mas a gente está investindo muito no mercado. Né? Eu acredito muito no que a gente faz, eu sou um entusiasta do envelopamento. Né? Eu tenho envelopamento na minha casa, eu tenho envelopamento no meu carro, eu tenho envelopamento
por todo lado na minha vida, assim, porque eu sou um cara que usa o que eu faço. Então, aquela frase de casa de ferreiro e espeto de pau, na minha não. Na minha tem bastante coisa de envelopamento, mas sigam a gente, @Altac Adesivos, que você vai ver muita coisa legal sempre sobre o nosso universo. Então, eu vou agradecer aqui, né, os ouvintes aqui que estão com a gente até agora, que ficaram com a gente até o final. Esse foi mais um episódio do Mimac Explica. Se você quiser ficar por dentro das novidades, siga-nos nas redes sociais. Caso você esteja no YouTube, clique aqui, dá um like, ativa o sininho, compartilha e ouça a gente no Spotify. Até a próxima.